Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então estou trazendo aqui o gabarito extraoficial, tá? Da prova da Metrofor, tá? Que foi aplicado aí para os cargos de nível médio e médio barra técnico, tá bom? Especificamente assistente condutor, assistente controlador de movimento, assistente operacional, assistente de segurança, assistente técnico de segurança do trabalho e auxiliar operacional. Essa prova aqui, pessoal, é a prova tipo 2, tá bom? Para vocês se orientarem aí com relação às alternativas. Pelo que eu percebi aí, vai mudar apenas, não é nem a ordem das questões, mas vai mudar a ordem das alternativas, tá bom? Então fica ligadinho porque essa é a prova tipo 2, beleza? Então, já adianto aqui para vocês que tem uma questão que a gente vai entrar com recurso, tá? Para pedir de certeza a anulação, né, dessa questão. Eu vou deixar inclusive aí meu número na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e aí eu passo para você esse recurso, mas também vou disponibilizá-lo no meu site, tá bom? Eu só preciso, né, eu tenho que aguardar sair o gabarito preliminar e aí também por isso que é importante o meu número para que você possa me enviar o gabarito preliminar para que eu possa redigir o recurso para vocês, tá bom? Em geral, como é de praxe, né, a gente não pode fazer o mesmo recurso para todo mundo. Então, o que é que eu faço normalmente? Eu escrevo um recurso e a primeira pessoa que fala comigo pelo WhatsApp, essa pessoa daí, eu envio uma escrita única, né, para ela e depois eu disponibilizo uma outra escrita lá no meu site, que eu também vou deixar aí na descrição qual é ele, tá bom? Por quê? Porque aí vocês podem pegar lá no site, né, e modificar essa leitura. Mas depois eu oriento melhor vocês como fazer exatamente o recurso, porque eu também ainda vou olhar no edital quais são as orientações da banca com relação aos recursos, tá bom? Para a gente poder fazer direitinho. E também tem uma segunda questão que ela também não está 100% correta, o enunciado da questão, tá certo? Apesar que eu acho bem mais difícil da banca anular essa outra, e é o que eu vou comentar aqui com vocês, tá certo? Então não quero, né, perder o tempo de vocês aqui, eu vou passar rapidamente aqui as ideias, né, das resoluções, não vou ficar respondendo em detalhes, eu acho que vocês querem saber mais o gabarito, né, e as questões que devem entrar com recurso, né, que devem ser anuladas, tá bom? E a única coisa que eu peço aqui humildemente é que você possa deixar seu like aí no vídeo e considerar se inscrever no canal se isso for importante para você, se esse tipo de conteúdo te interessa, tá bom? É uma forma de você retribuir esse nosso trabalho, tá bom? Então vamos aqui, ó, pessoal. A questão de número 16, né, a questão de VUF. Então a gente tem, ó, o número 2 é pai e primo? Sim, verdade. A soma de dois números ímpares pode resultar em um número par ou ímpar, né? Isso aqui é falso, né? Eu até provei aqui algebricamente, né? Dois números ímpares são escritos dessa maneira: 2k mais 1, 2n mais 1, com k e n inteiros. Então, quando eu somar isso aqui, isso vai dar 2, que multiplica k mais n mais 2, que isso aqui é um número par, né? Então é falso. O número 24 tem somente dois divisores positivos primos? Sim, né? Quando você coloca aqui os divisores, você vai encontrar apenas o 2 e o 3 como divisores que são primos e positivos. A soma de duas frações nunca pode ser um número inteiro? Falso, né? Eu posso somar, por exemplo, 1 meio mais 1 meio, isso aqui dá 1, que é um número inteiro, né? Então, VF, alternativa correta aqui, letra D de Deus, tá bom? Lembrando que é a prova tipo 2 essa, tá? A de número 17, né, ele pedia para assinalar a opção que corresponde à sequência cujos números têm todos os divisores primos comuns. Então era encontrar aqui os divisores e aí a gente vê, né, quais os que teriam os mesmos divisores primos em comum. Aqui teria como você bater o olho e observar que só poderia ser a letra C. Por quê? Porque nessa letra A você tem o 10. O 5 divide o 10 e não divide o 6 e o 8.
Então teria um primo distinto. A mesma coisa na letra B, ó. O 15 é divisível por 5, que não divide nem o 12 nem o 18. Da mesma forma, na letra D, o 20 é divisível por 5, que não é nem o 18 nem o 28. Tá bom? Então, você poderia observar dessa maneira, e por eliminação seria a letra C, né? Mas aí eu coloquei aqui os divisores, e a gente pode ver aqui que só o 2 e o 3, né, são os divisores comuns, primos, né, entre eles. Então, número 17, letra C de coração. Número 18, né, a gente tem o seguinte, ó. A medida em graus do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando estiver marcando 12 horas e 30 minutos é... Olha só, eu desenhei aqui, né? Mas se a gente quiser saber, ó, uma volta completa a gente tem 360 graus, né? E eu tenho 12 marcações lá no relógio. Então, 360 dividido por 2, isso me dá 30. Ou seja, isso quer dizer que a cada 5 minutos, né? Nesse intervalo de 5 minutos, isso na verdade equivale a 30 graus, tá certo? E aí ele falou que a hora era 12h30. Bem, quando é 12h30, o ponteiro grande está no 6, né? E o ponteiro menor ele já vai estar na metade do caminho entre o 12 e o 1, né? Então, se o todo vale 30, então a metade vale 15. E aí a gente pode pensar da seguinte maneira. Se eu tivesse em cima do 12, seria 180, né? Que seria o ângulo raso, 180. Mas, como ele já andou 15 graus, 180 menos 15, 165. Alternativa correta, letra B. Beleza, pessoal? Questão de número 19, era uma sequência. A banca facilitou um pouquinho, porque ele disse que, né, você tem cada termo da sequência 1, 2, 5, 12, 29, 70. A partir do terceiro, e inclusive ele, é obtido considerando-se os dois termos anteriores. Então ele já deu a dica para a gente como a gente poderia pensar. Então, o oitavo termo desta sequência é... Aí era observar que a lógica da sequência era a seguinte, ó. O 5 você obtém como? Você pegava 2 vezes o 2, depois somava o 1. Então isso aqui obtinha o 5, né? O 12, como é que você obtinha? 2 vezes o 5 mais o 2, dava o 12. E assim sucessivamente, né? Então, a gente a partir do 70, para encontrar o número seguinte, a gente ia pegar 2 vezes 70 mais 29, que dá 140, mais 29, 169. Mas a gente quer o oitavo termo, né? Que é o próximo aqui. Então a mesma coisa, ó, 2 vezes 169 vai dar 338 mais 70. Então somando aqui, 408, alternativa correta, letra A. Beleza? Vamos lá. Então a questão de número 20, ela fala o seguinte, né? Carlos preencheu uma ficha cadastral em 15 de julho de 2013. Ao receber tal ficha, a recepcionista disse-lhe, não sei a data de seu nascimento, mas você tão jovem tem 44 anos completos ou incompletos? Carlos prontamente respondeu que não tinha 44 anos e olhando para a ficha disse, por descuido, inverti a posição dos 2 últimos algarismos do ano em que nasci e não incluí na ficha o dia e o mês do meu nascimento, que é 30 de junho. Assim, é correto concluir que a idade de Carlos em 15 de julho de 2013 era. Bem, então ele falou que inverteu, né, os anos, pessoal. Então olha só, de 2013, né, tirando aí 44. Por que, professor, você está tirando 44? Aí aqui o detalhe é o seguinte, ó, porque como a data de nascimento dele é 15 de... A data de nascimento dele, cadê? Ele fala que 30 de junho, ó, 30 de junho. Então, em 15 de julho, ele já completou aniversário naquele ano, tá? Então, por isso que basta a gente subtrair aqui realmente 2013 de 44. Se ele ainda não tivesse completado, né? Aí teria um detalhe, porque seria um ano a menos aqui, né? Ou seja, na verdade, o resultado a gente contaria um ano a menos, tá certo? Quando eu fizesse essa subtração. Mas não é o caso. Então era só fazer, ó, 2013 menos 44, que daria 1969. Como ele trocou os 2 últimos algarismos, então seria 1996. Então qual é a idade dele? 2013 menos 1996,
que dá 17. Beleza? Alternativa correta, letra C de coração. E aí ainda, né, se você não deixou o seu like, é muito importante que você faça isso para ajudar aqui o nosso canal a divulgar também para outras pessoas, assim como vocês gostariam de ver essa correção aqui e saber, né, qual questão cabe recurso, tá bom? Agradeço demais aí. Isso é uma forma de você retribuir esse nosso trabalho, né? Olha só, na 21 ele fala o seguinte: Gauss, ao fazer uma viagem em seu carro, cujo tanque tem capacidade de 52 litros de gasolina, observou que, na partida e na chegada ao seu destino, as marcações do painel do veículo, que indicavam os níveis de combustível, eram 3 quartos e 1 quarto, respectivamente. Se o preço pago por litro de gasolina foi R$ 5,00, qual o valor gasto com combustível nessa o valor gasto com combustível nessa viagem foi? Bem, pessoal, então se na partida tinha 3 quartos do tanque e depois marcava 1 quarto do tanque, então fazendo essa subtração aqui, 3 quartos menos 1 quarto, que dá 2 quartos, isso é o consumo, né? Foi o consumo que ele teve, que é a mesma coisa que a metade. Como o tanque tinha 52 litros, então a metade de 52 é 26 litros. Pronto, para saber agora quanto é que ele gastou, né? Só a gente pegar 26, multiplicar por 5, que vai dar R$ 130. Alternativa correta, letra D de Deus. A questão de número 22, né? Você pegava a soma de 4 números pares consecutivos é 52 e a soma de 4 números ímpares consecutivos é 56. Dos números considerados, a soma do menor par com o menor ímpar é. Bem, aqui você poderia fazer diferente do que eu fiz aqui. Você poderia pegar o primeiro o número para ser x, depois x mais 2, x mais 4, x mais 6. Tá? Então esses seriam aqui os números. Você poderia fazer assim também. Isso aqui dando igual a 56. Beleza? Pronto. Aí você somaria aqui e encontraria x. Eu fiz diferente. Como o número era par, eu chamei ele de 2k, que é a forma que a gente escreve um número par em geral. Né? Aí 2k, 2k mais 2, 2k mais 4, 2k mais 6 igual a 52. Então, fazendo esse cálculo aqui, né, a gente encontraria k igual a 5. Aí é só voltar aqui, então k dá 10. 2k dá 10, né? Porque eu quero somar, ó, o menor par com o menor ímpar. Aí eu fiz a mesma coisa aqui. Em geral, né, por via de regra, um número ímpar é escrito da forma 2k mais 1, onde k é um número inteiro. Aí coloquei, né, os seguintes, somando 56. Então, fazendo o cálculo aqui, encontrei também k igual a 5. Substituindo no primeiro, já que ele quer só o menor, isso aqui iria dar 11. Então, 10 mais 11, 21. Alternativa correta, letra B. Tá bom? A questão de número 23, né, a questão que envolvia a área, ele fala o seguinte, né? Cortando-se uma folha de papel quadrada com área de 64 centímetros quadrados em quadrados menores, na seguinte forma: um quadrado com 17 centímetros, coloquei aqui, 3 quadrados, cada um deles com área de 5 centímetros quadrados, então 3 vezes 5 dá 15, né, centímetros quadrados, e 2 quadrados com área de 8 centímetros quadrados. 2 vezes 8, 16 centímetros quadrados. Então, é correto dizer que o lado do quadrado que sobrou do corte médio em centímetros, bem, eu somei, né, aqui esses quadrados que ele falou, deu 48 centímetros quadrados. Então, 64 do total menos 48, que é o que a gente já tinha, deu 16 centímetros quadrados. Então, para a gente saber o lado, basta a gente tirar a raiz quadrada, né, desse número aqui. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Alternativa correta, letra C de coração, tá? Questão de número 24, ele fala o seguinte, ó. O piso de uma sala retangular com dimensões de 3 metros e 4 metros foi revestido com cerâmica de cores branca e preta, com área de 100 centímetros quadrados cada. Se o número de cerâmicas pretas excede em 160 o número de cerâmicas brancas necessárias para revestir tal piso,
é correto afirmar que o número de cerâmicas brancas é... Bem, então aqui o primeiro cuidado, né, é que ele dá aqui as dimensões em metros e ele diz que a área de cada cerâmica é 100 centímetros quadrados. Então a primeira coisa aqui é a gente transformar de metro para centímetro, é uma possibilidade, né? Ou então a gente calcular a área, né, total lá em metros, que seria 3 vezes, base vezes altura, né? 3 vezes 4, 12, se eu colocar aqui, né? 3 vezes 4, 12, né? Então isso aqui seria em metros quadrados. Aí para transformar para centímetros quadrados, a gente lembra o seguinte, de metro para centímetro, a gente acrescenta 2 zeros. Como está ao quadrado, a gente tem que aumentar isso dobrado, né? Então por isso que eu acrescentei aqui, ó, 4 zeros, tá bom? Beleza. Pronto, então se cada cerâmicazinha tem 100 metros quadrados, se eu quero saber quantas cerâmicas eu preciso para cobrir a minha área toda, é só dividir, né, esse número por 100. Então dividindo a gente ia encontrar, na verdade, 1.200 cerâmicas, né, que seria o total. Pronto, então as cerâmicas brancas mais pretas somando dariam 1.200, e ele falou que as pretas excedem em 160 as brancas, ou seja, as pretas é as brancas mais 160. Substituindo esse cara aqui em cima, ó, a gente obtém, ó, substituir aqui, tá vendo? Então ficou branca mais 160 igual a 1.200. Duas vezes as brancas, né? Dá igual a 1.200 menos 160. Fazendo o cálculo a gente encontra 520. Alternativa correta, letra D de Deus. Na 25, né, ele falava o seguinte, em um campeonato de futebol, as pontuações são 3, 1 e 0, para a partida com vitória, empate ou derrota, respectivamente. Em uma certa data, os times jogaram entre si 25 vezes, e assim a pontuação do time que venceu 10 partidas e perdeu outras 7 foi. Bem, observe que aqui não soma 25, né? Ele ganhou 10 e ele perdeu 7. Só que se eu somar aqui dá 17. Né? Então, para chegar em 25, ainda são 8, ou seja, ele empatou 8 jogos. Como a vitória dá 3 pontos, 3 vezes 10 dá 30 pontos, o empate dá 1 ponto. 1 vezes 8, 8. E a vitória e a derrota dá 0. Então, no total aqui, 38 pontos. Alternativa correta, letra C. Pronto, agora vamos aqui para de número 26, ele fala o seguinte, ó. Considerando a sequência dos 6 primeiros múltiplos positivos do número 5, assinale a opção que corresponde à equação do segundo grau, que tem raízes o primeiro e o último termo dessa sequência. Bem, então como são os positivos, né, os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Ele quer os 6 primeiros, né? E aí ele fala que as raízes, né, dessa equação de segundo grau é o primeiro e o último termo, né? Então, ou seja, 5 e 30. Dizer que é raiz quer dizer que x menos 5 e x menos 30, né? Eu posso escrever o polinômio dessa maneira, tá bom? Então, multiplicando aqui, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 35 mais 150, tá bom? Pronto. E aí agora a gente chega, né, na primeira questão, que aí essa é certeza que a gente consegue anular, tá bom? Vamos redigir aí esse recurso para a gente conseguir de fato a anulação da questão. Olha só. Ele coloca, assinale a opção que corresponde ao valor da seguinte expressão. A forma da gente resolver isso aqui é observando que todos esses termos em parênteses, isso aqui são produtos notáveis, né, que é o quadrado da diferença, tá bom? Então, como é que é igual, né? O quadrado da diferença, você pega a raiz do primeiro menos a raiz do segundo, vezes a raiz do primeiro mais a raiz do segundo. E aí você aplica isso para todos os termos que estão entre parênteses, né? Então, se você observar, ó, aqui vai dar um positivo, 1 vezes 15 mais 14, tá aqui. Aqui também, ó, 16 menos 15 dá 1, 1 vezes 16 mais 15, tá aqui. 17 menos 16 também dá 1, 1 vezes isso, tá aqui. 17 mais 16.
Agora, quando você chega para essa parte aqui de baixo, ó, você observa que está 18 menos 19, isso aqui é menos 1, né? Então, menos 1 vezes 18 menos 19 vai dar, faz a distributividade, né? Vai ficar menos 18 menos 19. Agora, já aqui fica positivo, né? Porque 19 menos 18 dá 1 positivo. 1 vezes 19 vezes 18, isso aqui dá 19 mais 18. E por fim, 20 menos 19 dá 1. 1 vezes 20 mais 19 dá 20 mais 19, tá certo? Então, eu já observei aqui e não consegui ver a alternativa. Aí quando eu fiz a soma aqui deu 132, né? E depois, bem, se você somar esse cara que é o menor, ele dá 170, né? Porque esse termo aparece em todas as outras alternativas somando alguma coisa, né? Mas eu tive a curiosidade de somar aqui, ó, 170, 204, 184, 190. Então observe que de fato, né, não existe alternativa correta nessa questão e tranquilo a gente entra com um recurso solicitando a anulação da banca. Professor, por que acontece isso? Às vezes é erro de digitação, tá, pessoal? Uma coisa que pode acontecer. Claro que deveria ser revisado, né, por várias pessoas a questão, mas acontece, né? Errar é humano e são humanos que elaboram as provas e aí por isso que a gente pode solicitar a anulação da questão, tá bom? Então, de novo, né? Vou deixar meu número aí na descrição do vídeo, tá? E aí o que é que vocês vão fazer? Quando sair o gabarito preliminar, aí é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Professor, saiu o gabarito preliminar. Aí você me manda, tá? Porque você vai ter acesso, né? Você está fazendo a prova, você tem acesso. Aí você me manda e aí eu posso redigir, né, o gabarito. Inclusive, se sair alguma questão diferente dessas aqui que a gente está respondendo, né, com alternativa diferente, você me fala também. Chama a atenção, né? Ó, professor, deu diferente, essa aqui o gabarito, que aí também a gente entra com o recurso, tá bom? Bem, essa daqui eu coloquei nula também, tá? Ou seja, mas eu acho mais difícil a banca anular e eu vou explicar por quê, olha só. Bem, ele falou o seguinte, ó, se a metade de um número é adicionada a 50% do valor dele, ou seja, na verdade eu estou pegando esse número que eu estou chamando de n e estou somando a metade dele, né? Que 50% é a metade também. Então, n sobre 2 mais n sobre 2. E a este resultado for acrescentada sua raiz quadrada, então mais raiz de n, tá bom? Obtendo-se 12, ou seja, igual a 12. É correto dizer que esse número é... Pronto, o problema está aqui. É correto dizer que esse número é. Por quê? Porque se eu resolver essa equação, né, que eu vou ficar com isso aqui, ó. Tá bom? Então, resolvendo aqui essa equação, vai dar uma equação do segundo grau, tá bom? Aí eu calculei aqui o delta deu 49. Então, quando eu fui calcular o n, ó, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, somando aqui, aí é que tá, ó. A gente encontra um resultado para ser 16 e o outro resultado para ser 9. Beleza, letra A. Não, professor, mas não tem aqui só o 9, qual o problema? Bem, o problema é que a questão está redigida errada, né? Tá certo? Porque esse não é esse número. Ele poderia botar um número possível, aí estaria correta a questão, né? Mas assim, a gente sendo bem cri-cri mesmo, a gente pode, né, almejar anular essa questão. Então, se você errou a questão, né, vai sair lá a letra A, o gabarito. Mas se eventualmente você errou, né, a gente entra com recurso, tá bom? Então entre em contato que a gente redige aí, justamente focando esse erro aí no enunciado da questão, tá bom? Então esse é o motivo de por que essa questão aqui, ela cabe recurso, beleza? Pronto. Então se não vale o seu like, isso aqui que a gente já fez até agora, eu não sei o que é que vale, né? Para ajudar a gente aqui no nosso canal. Então, vamos aqui. Inclusive, só para vocês saberem, agora já são 00h30, né? Tô gravando para vocês esse horário porque amanhã dou aula o dia todo, não teria tempo de fazer, né? Então tô fazendo agora. Olha só. Essa aqui fala, ó. A Zambu já aplicou certo capital no sistema de juros simples, de modo que o número que representava a taxa anual era o dobro do tempo em anos. E o capital em reais foi 100 vezes o tempo.
o que levou a receber 1.024 de juros. Assim, o capital em reais aplicado foi. Como é juros simples, né? Então a gente usa aqui essa fórmula, né? Juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Como eu estou dividindo por 100, né? Eu já estou olhando essa taxa aqui, não em porcentagem, mas em forma de fração. E aí ele fala, né, que 1.024 é os juros, né? E aí eu estou substituindo, só para ficar mais claro, o capital ele falou que era 100 vezes o tempo, e a taxa ele falou que era 2 vezes o tempo. Então tá aqui, e aí vezes o tempo. Simplifica 100 por 100, passa esse 2 aqui dividindo, né? Então vai ficar 1.024 dividido por 2, que dá 512, e aqui vou ficar com t vezes t, que dá t ao cubo, né? Então, passando a raiz cúbica, t é raiz cúbica de 512, eu posso fatorar 512, é a mesma coisa que 2 à nona, né? E aí basta a gente dividir 9 por 3. Por quê, professor? Porque raiz cúbica de 2 à nona é a mesma coisa que 2 elevado a 9 sobre 3. Ó, o que está na sombra fica no sol, e o que está no sol fica na sombra. Para você lembrar aí como é essa inversão, tá? Então aqui 9 dividido por 3 dá 3. Então 2 ao cubo dá 8. Só que ele quer o capital, né? E o capital foi 100 vezes o tempo. Então 100 vezes 8, 800. Alternativa correta aqui, letra C. Beleza? E a última questão, que era uma questão bem tranquila, ele fala o seguinte, né? Ó, 3 estudantes, Antônio, Manuel e Pedro, começam a subir no mesmo instante uma escada de 120 degraus, do seguinte modo. Antônio sobe 12 degraus a cada 8 segundos. Bem, então como ele sobe em grupos de 12, né? E isso é que é calculado o tempo, então 120 dividido por 12 quer dizer que eu vou ter 10 grupos de 8 segundos. Né? Então 10 vezes 8 dá 80 segundos. Né? Ou seja, a questão já facilitou aqui para a gente na hora do cálculo. Então já ficaria sendo letra B ou C, né? O segundo seria 100 também, né? Por obviedade. Mas é só a gente ver. Manuel sobe 12 degraus a cada 10 segundos. Novamente, né? Como ele colocou 12, facilitou. Então é sempre em grupos de 10. Pronto, aí 10 vezes 10, que é a quantidade de segundos que ele gasta a cada grupo de 12 degraus. Então isso dá um total de 100. Né? E, por último, ele fala, né, que Pedro sobe 12 degraus a cada 12 segundos. De novo, em grupos de 10, como ele gasta 12 segundos para cada grupo de 10, é só a gente multiplicar 12 vezes 10, que dá 120 segundos. Tá? Então, a alternativa correta aqui, letra C. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de entrar em contato comigo para que a gente possa fazer esse recurso aí, né? Claro. Professor, qualquer pessoa vai entrar? Não, se você saiu o gabarito lá e você deu certo a que você marcou, você não precisa entrar com recurso nela, né? Agora, aquelas pessoas que eventualmente marcaram alternativa diferente, né? Aí vocês entrem em contato para a gente entrar com o recurso. Tá bom, pessoal? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.